E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você observasse nesse texto sagrado a fórmula de oração que alcança o trono de Deus, o trono de compaixão, de misericórdia. Veja só, em Lucas capítulo 18, no versículo 10, Jesus fala, é o próprio Jesus, o próprio Deus, quem dá a dica, quem dá a fórmula de como nós devemos chegar diante do trono dele. Então ele disse que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Esses 2 homens subiram no templo que havia na época, o templo de Salomão. E aconteceu que eram 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. Um que era um mero pecador, que era o publicano, e o outro que era um religioso e zeloso. Ele, além de religioso, era um religioso zeloso da sua fé. O fariseu e o publicano. O fariseu, posto em pé, segundo Jesus, orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. E dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Quer dizer, ele era separado dos demais homens deste mundo, separado dos iníquos, separado dos incrédulos. Eu não sou como os demais homens, que são roubadores, quer dizer, ladrões, injustos, eu sou uma pessoa justa, e adúlteros, não, eu sou fiel à minha esposa. Nem sou ainda como este publicano que estava lá junto com ele. Pois eu jejuo, agora ele justifica a sua fé. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, aqueles crentes que condenam o dízimo porque são ladrões, eles roubam a Deus. Então, porque eles são ladrões, roubam a Deus, eles condenam os dízimos. E Jesus aqui está falando de um homem religioso que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo. Era dizimista, fiel. Enquanto ele se justificava diante de Deus com os seus feitos, com a sua vida religiosa, o outro, o publicano, que não era religioso, que não era assíduo no templo, ele estava de pé, longe do templo, do altar, naturalmente, e não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele não ousava levantar os olhos ao céu, mas dentro do seu peito batia, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Quer dizer, o fariseu, que era religioso, ele se achava o tal. Ele se achava, porque ele era um religioso.
enquanto que o publicano, que era um pecador, nem sequer erguia a cabeça para falar com Deus, mas de longe, longe naturalmente do altar, dizia: ó Deus, se propício a mim, pecador. Jesus completa esse texto dizendo o seguinte: digo-vos que este publicano desceu do templo justificado, quer dizer, perdoado. Ele foi para sua casa lavado. E não aquele. Quer dizer, o religioso continuou com os seus pecados. E Jesus completa dizendo: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto é interessantíssimo, mas muito interessante, porque define exatamente o tipo de coração que agrada a Deus e o que não agrada. Porque é bem verdade que muitas pessoas, a maioria, eu diria, dos que frequentam igrejas, inclusive pastores e bispos e etc. e tal, pessoas que são oficiais da igreja, na sua maioria, carregam em si a arrogância dos anos vividos na fé ou vividos na religiosidade. Eu tenho 30 anos, 40, 50 anos de convertido e tal. Eu estou na igreja desde o início, eu nasci na igreja e tal. E são pessoas, às vezes, até pessoas corretas, são justas, porém, são pessoas que consideram essa sua justiça algo como se fosse um favor que estivessem fazendo a Deus. Então, por conta desse, entre aspas, favor, elas supostamente teriam direitos, privilégios que os outros que não faziam o que elas fazem não têm. Os outros não têm esses privilégios que elas teoricamente teriam. Mas Jesus fala com clareza que esse tipo de gente não é justificado, não é atendido, não é ouvido. E não seria essa a situação de muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento e que estão há anos na igreja, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, mas cujas vidas não desenvolvem. Suas vidas são secas, são anêmicas, espiritualmente falando. Por quê? Porque no início eram até fervorosas, mas depois foram deixando a religiosidade abraçarem, amarrarem, engessarem a sua fé. Porque a religiosidade é um mal, é um demônio, é um espírito que engessa a fé. Aliás, eu diria que Jesus, na aliança que ele faz conosco, ele fez o sacrifício. Mas nós também temos que fazer o nosso sacrifício continuamente para que nós venhamos estar em dia com ele. Essa história de muitos crentes dizerem: Jesus já sacrificou por mim, eu não preciso de fazer mais sacrifícios. Conversa fiada, mentira, isso é doutrina satânica. E quem fala isso é porque vive no pecado, é porque concilia a sua fé com o pecado.
Porque numa aliança, e você sabe que numa aliança, num pacto, tem que haver duas pessoas. As duas têm que sacrificar. Não é verdade? No casamento não são os dois que têm que sacrificar. O casamento só permanece se os dois sacrificarem, o marido e a mulher. Num pacto com Deus, numa aliança com Deus, a mesma coisa. Jesus sacrificou. Agora nós temos que sacrificar. Não foi isso que ele disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. E siga-me, sacrifício. Jesus, então, mostra que num pacto com ele, numa aliança com ele, num concerto com ele, num casamento com ele, tem que haver da nossa parte o sacrifício. Esse sacrifício é exigido justamente para que nós não venhamos ficar acomodados na fé, como é o caso desse pessoal, desses fariseus hipócritas, que se criam nas igrejas e que acham que pelo tempo de convertidos, eles estão cada vez mais santos, mais justificados. E não é realidade, não é verdade, não é verdade. Não é, não é. E graças a Deus pelas tribulações, pelos problemas, pelas vicissitudes, pelas situações adversas que nós enfrentamos todos os dias. Paulo tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, graças a Deus por essas situações que nós enfrentamos diariamente. Sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Porque enquanto nós estamos enfrentando problemas, nós ativamos a nossa fé. Nós mantemos o nosso ser humilhado diante de Deus. Nós mantemos um coração rendido, entregue, dedicado a Deus. Agora, é claro que se não houver o sacrifício da nossa parte, então iremos cair na acomodação, porque se tudo vai bem, a tendência é cair na fé. Assim foi com os reis no passado, os reis de Israel, com os homens do passado. Você vai verificar que todos os homens no passado, eu digo homens que foram ungidos reis de Israel e de Judá, eles tinham uma fé inicialmente, mas por conta da situação cômoda, eles acabaram se perdendo na fé. Você vê, por exemplo, Davi lutou o tempo todo. Enquanto ele estava lutando, ele era vitorioso, o seu coração batia de acordo com o coração de Deus. Mas quando Davi começou a ficar no palácio, quando Davi evitou se expor nas batalhas e ficou no palácio, então, numa noite, ele viu Betsabá tomando banho. E aí foi a desgraça dele. Se ele estivesse na guerra, se ele estivesse na frente de batalha, ele não seria pego de surpresa, digamos assim, não cairia em tentação. Ele se recuperou, claro, mas a que preço, não é verdade? Salomão também. Salomão tinha sabedoria, tinha dinheiro, tinha tudo, tinha glória, mas acabou se perdendo completamente. Completamente. Por quê? Porque não tinha inimigo, não tinha problema, não tinha tribulação, tinha muitas mulheres, enfim, ele era um homem devasso, tornou-se devasso diante das benesses do rei, ou do reinado que estava executando.
Ora, minha amiga, meu amigo, Deus permite que nós passemos por tribulações, por angústias, por situações contrárias à nossa fé, mas Ele faz isso para o nosso bem. Ele exige o nosso sacrifício para o nosso bem, o bem-estar, pela nossa salvação. Ai de mim, não tivesse passado tantas tribulações. Ai de mim, não tivesse enfrentado tantos leões. Eu não estaria aqui, com certeza. Porque o comodismo é uma tendência natural ao ser humano. Ele é tendencioso ao comodismo. Se tudo vai bem, se o céu está limpo, se não há tempestade, se está tudo indo muito bem, maravilhosamente bem, então ele tende a se acomodar e curtir e deixar de sacrificar. Você verifica que o próprio salmista diz: foi-me bom ter passado por tribulações, por águas profundas, para te conhecer. Então, é nas dificuldades, nos problemas, nas vicissitudes, que nós manifestamos a fé e conquistamos. E vivemos assim de fé em fé, que quer dizer, vivemos de sacrifício em sacrifício. Então, aqueles que condenam o sacrifício da nossa parte, alegando que Jesus já sacrificou, veja que essa gente é porque está vivendo caída, elas já morreram, estão mortas na fé, mortas nos seus delitos e pecados. E quando fala em sacrifício, é uma ofensa aos seus interesses pessoais. Então, nós temos aqui, nesse texto sagrado de Lucas, capítulo 18, e versículo 10 até o versículo 14, esses 4 versículos, eles falam de que o religioso desceu para a sua casa sem ter sido atendido. Já o outro, que não era religioso, desceu justificado. Neste domingo, nós estaremos buscando a face de Deus, nos humilhando diante de Deus, vestindo, digamos assim, no sentido espiritual, vestindo pano de saco, jogando cinzas na cabeça. Estaremos nos humilhando diante do Altíssimo, lá diante do altar que representa o Altíssimo. E você é o nosso convidado. Você que está me ouvindo, minha amiga, meu amigo, está me ouvindo nesse instante, assim, poxa, eu estou há tantos anos na minha igreja, na minha denominação, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Olha, minha amiga, esquece isso. O que Deus quer é sinceridade, é fé, é humildade. Quando nós manifestamos a fé, a humildade, a sinceridade, puxa, é impossível Deus não inclinar o seu ouvido e ouvir o nosso clamor. Vamos falar com Deus. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, meu Senhor. Porque o Senhor nos dá dicas de como nós alcançamos os teus favores.
O Senhor não nos dá dica ou dicas para evitar o sacrifício, para evitar os desertos. Não. O Senhor permite que sejamos levados até os desertos, mas o Senhor nos tem livrado no deserto. O Senhor permite que sejamos levados à cova dos leões, mas o Senhor nos guarda de suas garras, de suas bocas. O Senhor também permite que sejamos levados até as fornalhas, mas não deixa que o fogo queime nenhum fio de nossa cabeça. Então, meu Pai, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, porque entendemos que quanto maior é a luta, quanto maior é o sacrifício, quanto maior é a tribulação, mais útil tornamo-nos aos teus planos, mais útil tornamo-nos no teu reino, meu Senhor. Eu te louvo e agradeço, Espírito Santo, pela tua grande compaixão para conosco, a tua misericórdia, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deu consolo, me deu conforto e me livrou. Os meus algozes foram caindo um por conta da tua justiça, meu Pai. Como é bom a gente viver na justiça e como é bom contar com a tua justiça. Senhor, meu Pai, neste momento eu quero te pedir pelo teu povo, pela tua igreja, pelos meus companheiros e seus familiares. Eu quero te pedir pelos meus auxiliares do rádio, que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus donativos para o templo. Eu quero te agradecer também, meu Senhor, pelos dizimistas e ofertantes na Igreja Universal do Reino de Deus. Eles merecem, meu Pai, por conta dessa fidelidade, eles merecem as tuas riquezas, até porque nem seria justo, nem é justo, meu Senhor, nem é justo que os teus servos, que o teu povo, que obedece à tua palavra, que é fiel a ti, viva com migalhas, enquanto os filhos das trevas têm abastança. Não é justo, meu Senhor. Então, enriquece essa gente que tem nos ajudado a levar a tua palavra até os confins do mundo. Enriquece essa gente e multiplica-nos homens e mulheres nascidas de ti para nos ajudarem a levar a tua palavra aos perdidos. Eu peço, meu Pai, livra-nos a todos de todos os males físicos e espirituais. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas debilidades, porque somos mortais, Senhor. Somos apenas mortais. Não há dignidade em nós, salvo quando o teu sangue, meu Senhor, nos cobre e nos lava. Meu Pai, eu te peço por todo o teu povo, todas as pessoas que têm chegado até nós, aqueles que nos ouvem nos presídios, nos sanatórios, jovens, meninos, meninas envolvidas na criminalidade, porque não tiveram pai, não tiveram mãe, não tiveram infância, então foram adotados pela criminalidade. Eu peço por eles, meu Senhor, peço por todo o teu povo, eu peço também pelos policiais que têm cumprido suas obrigações
e às vezes com muitas dificuldades. É claro que nós não apoiamos o crime, mas nós, como o Senhor mesmo, o Senhor não ama o pecado, o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Assim somos nós. Amamos aqueles que estão atrás das grades e nós queremos salvá-los, libertá-los, restaurá-los. Então nós te pedimos por eles, meu Pai, te pedimos por todo este povo, por esta nação. Nós te pedimos, muda a face dessa nação, meu Pai. Eu peço, meu Deus, perdoa os nossos pecados, novamente eu te peço, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Oh, meu Deus, salva-me, porque as águas arrastam-me, estou cansado de clamar, os meus olhos de chorar, de tanto esperar por tua salvação. Eu tenho que sofrer nas mãos dos que me odeiam. Não me deixe só, pois eu só tenho a ti, pois tenho suportado afrontas só por ti. Meu rosto está marcado de tanto esperar. Meu rosto está marcado de tanto esperar. Oh, meu Deus, salva-me, pois em cinzas me consumi, meus amigos estou só, despreza-me. Oh, não me rejeites na minha velhice, quando me forças pra te servir.
na minha velhice, quando me faltarem forças pra te servir, tente me refugio, pois eu só tenho a ti. Tente me refugio, pois eu só tenho a ti. Você já reparou que tem coisas em você que são difíceis de mudar? Você promete a si mesma, até consegue por um dia ou dois, mas depois tudo volta como era antes? A verdade é que nada muda até que as raízes ruins sejam cortadas. No dia 30 de junho, eu vou lhe ajudar a entender o que são essas raízes e como lidar com elas. Será uma reunião exclusiva para as mulheres, chamada Raízes, Entendendo o Seu Passado para Mudar o Seu Futuro. Ao vivo, da Universal Avenida João Dias, 1800, em São Paulo, para todo o Brasil. Domingo, dia 30 de junho, às 14 horas. Espero por você. Isso mesmo, gente. A Cristiane tem essa facilidade de comunicar para as mulheres, na linguagem das mulheres, aquilo que ajuda, aquilo que soma, aquilo que desperta uma fé inteligente, uma fé dissociada, separada de emoção ou de emoções. Então, eu avalizo essa chamada. Dia 30, no dia 29, nós teremos aquela aula sobre o sexo no casamento blindado. E no dia 30, domingo, às 14h, nós teremos essa reunião especial com todas as mulheres. Todos são bem-vindos e ninguém vai ter que pagar nada. Não vai ter que pagar nada. Vai ser totalmente gratuito para todo o Brasil. Aliás, para todo mundo, quem quiser participar. Dia 30, às 14h. Nós vamos ficando por aqui, mas eu queria, antes, convidá-lo para domingo, você vir preparado, preparada. Venha preparado. Por exemplo, 7 horas da manhã, não custa nada você vir em jejum, não é? Não custa nada você vir pensando em reconciliar-se com Deus, seja às 7 da manhã ou às 18 horas, quando nós estaremos de volta aqui na João Dias, 1800, em Santa Amaro. Às 9h30 também nós temos o Bispo Clodomir, que estará fazendo aquela reunião de fé e milagres. E 3 da tarde. Então nós temos a reunião às 7 da manhã, às 9h30 da manhã, às 3 horas da tarde e também às 18 horas, ao cair da tarde. Tá bom? Você é o nosso convidado. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus,